Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos dar início à nossa live de hoje. Eu tive um problema aqui no meu... Bom dia, pastora Grace, seja bem-vinda. Bom dia, pastora Carmélia. Eita, as pastoras estão em peso hoje aqui, hein? Sejam bem-vindas, queridas, em nome de Jesus. Rose, Deus te abençoe, seja bem-vinda, bom dia, que a graça e a paz seja sobre tua vida. Eu tive um problema aqui no meu aplicativo e não consegui fazer a conexão, estou conectando direto do Facebook e gostaria de saber se está tudo ok aí para vocês. Som, imagem, bom dia a todos, Deus os abençoe, esse é o dia que o Senhor fez. Nesse dia nós nos alegramos, nos regozijamos no Senhor, amém? Glória a Deus, graça e paz, pastora Sueli, Maiara, graça e paz, querida, Deus te abençoe. Vídeo e som ok, então tá bom. Olha só, meu irmão Valdir está entrando. Evangelista Manuel, bom dia, querido, graça e paz, amém. Eu estou fazendo a transmissão direto aqui do Facebook, porque por algum motivo desconhecido por mim, o aplicativo que eu estou, o StreamYard que eu uso, que faz a conexão com o Face, não abriu hoje de jeito maneira. Então, não sei se eles estão querendo vender o produto para mim, porque eu estava usando de graça até agora. Aleluia! Glória a Deus, amém. Nayara, saudade de você, Nay. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe essa lindinha, essa princesa que você tem aí em casa. Glória a Deus. Ícaro, shalom, Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar aí que todos se conectem, mais pessoas estão entrando, chegando, e nós já vamos dar início à nossa reflexão de hoje, amém? Essa semana eu separei como propósito para os nossos temas aqui na nossa live, falarmos um pouquinho sobre o nosso mundo de pensamento. Na verdade, a gente para muito pouco para pensar sobre os processos de construção dos nossos pensamentos, né? E quais são os pensamentos que têm predominado na nossa mente. Então, o tema de hoje é como manter a mente sã. Segunda-feira eu falei sobre nós termos, né, uma mentalidade saudável, o que não é fácil, requer de nós deliberadamente um compromisso, uma certa disciplina. No começo não é muito fácil, mas com o passar do tempo tende a ser mais fácil, porque a gente acaba pelo hábito acostumando, né, a ter mais controle, ter mais consciência dos pensamentos, né? E da construção dos nossos pensamentos. Então, podemos assim intencionalmente trabalhar para que a nossa mente esteja sempre saudável. Nosso cérebro, ele é um instrumento, uma ferramenta extremamente poderosa. Porém, se nós não soubermos usar essa ferramenta, nós poderemos abusar dessa ferramenta. Isso pode ser prejudicial. E dentro desta minha carreira na vida cristã, eu tenho encontrado muitas pessoas que sofrem mais por causa do mundo dos seus pensamentos, por causa, né, digamos assim, dos seus pensamentos corrompidos, seus pensamentos distorcidos. Às vezes a pessoa ela viveu uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, teve alguns traumas, algumas perdas, né, alguns desafios muito intensos. Então a pessoa ela tende a ter, né, na sua mente um conjunto de paradigmas, de pensamentos que formam uma mentalidade, né, o que nós chamamos de mindset nos dias de hoje, muito rígida, né, em relação a si mesma. Então vive debaixo de um cativeiro, vive debaixo, né, de uma certa prisão mental e psicológica. Porém, a palavra de Deus declara que para isto o Filho de Deus
nos libertou para que verdadeiramente nós sejamos livres. Livres de padrões de pensamento que acabam boicotando, sabotando o nosso potencial, né? A nossa capacidade em Cristo de vivermos uma vida plena, de vivermos uma vida abundante. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso tempo de refrigério de hoje e vamos começar falando aqui um texto da Palavra de Deus, um texto que tenho pautado a minha vida nesses últimos anos intensamente e dentro do tema que nos concerne, o tema que nos concerne agora, nós entendemos que esse texto aqui é chave, é um fundamento, amém? Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 16, vou ler esse texto com vocês, amém? Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Veja como Paulo está consciente aqui de que a perfeição, na verdade, ele sempre é um alvo móvel, né? Quando você pensa que você alcançou, a perfeição está um pouquinho mais adiante de cada um de nós. De maneira que Paulo tem plena consciência disso, de que ele não alcançou ainda a perfeição, né? A plenitude que ele sabe que ele pode alcançar no Senhor, e ele tem isso como uma meta, ele tem isso como um alvo. Porém, não como um alvo no sentido de resultado, mas é muito importante nós entendermos aqui que a perfeição, a excelência, na verdade não é um resultado na nossa vida, mas é um processo. Por isso que Paulo diz assim, mais prossigo, e veja como essa palavra se conecta, né, a esse processo. Eu não alcancei, ainda não cheguei lá, né, porém eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço, esquecendo-me, aqui ela tem um desdobramento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Então, Paulo aqui, ele tem um passado muito bem resolvido na sua vida. Agora, se nós estudamos a vida de Paulo, no que concerne aos padrões da palavra de Deus, né? E dos princípios da palavra de Deus, ainda que Paulo outrora, antes do seu encontro com Cristo, tenha sido um homem extremamente zeloso no que concerne a lei da religião, todavia ele foi um homem muito duro, muito cruel em relação aos discípulos de Cristo e à igreja do Senhor. Então veja que Paulo não teve um passado brilhante no que concerne aos padrões divinos, aos padrões de Deus. Apesar de ser um homem muito culto, muito bem preparado, muito bem estudado, mas ele estava preso nas cadeias da religiosidade. Paulo tinha uma mentalidade, ou o que nós poderíamos chamar nos nossos dias de mindset religioso, extremamente religioso. E por causa da religiosidade de Paulo, é que ele acaba perseguindo o certo, que ele acaba perseguindo a verdade. Então veja como isso é complexo, né? Às vezes a pessoa está tão certa das suas convicções, ele está tão firmado nas suas crenças, que não é capaz de questioná-las. Será que são verdadeiras? Né? Será que são autênticas? Será que são verídicas? Então, para nós, toda crença que nós adotamos é uma verdade. Mas nem sempre as crenças que governam a nossa mentalidade são verdade, porque muitas delas estão acima do conhecimento da palavra do Senhor, se colocam por cima daquilo que a palavra de Deus diz. Então toda a mentalidade que Paulo tinha em relação, né, ao seu conjunto de crenças, para ele era verdade, mas essa verdade na verdade, né, contrariava a verdade de Deus. Então a verdade de Paulo não estava alinhada com a verdade de Deus, estava alinhada com um conjunto de dogmas formado por uma religião, por uma mentalidade religiosa, por conceitos religiosos. Queridos, eu tenho visto isso ainda acontecer nos nossos dias. Há muitas pessoas que se apegam tanto, sabe, aos dogmas da religião, que acabam muitas vezes passando por cima da verdade da palavra de Deus. Então, se pensarmos no passado de Paulo, né, isso poderia ser uma grande pedra de tropeço,
na sua busca por essa perfeição. E essa perfeição, é claro, é o cumprimento pleno do propósito de Deus na sua vida. Não está falando de perfeição no sentido de da pessoa não falhar, da pessoa não cometer algum equívoco, mas está falando justamente de você caminhar no centro da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei ainda totalmente isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, aquelas coisas que poderiam estar interferindo, né, essa busca de Paulo, esse processo na vida de Paulo. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam comprometendo ou, de certa forma, minimizando o processo de Deus na sua vida hoje em função das coisas que aconteceram no passado. Elas estão ainda ligadas ao passado, elas estão ainda presas ao passado, quer dizer, que a sua mente ainda está cheia do passado. E uma pessoa que vive com a sua mente, né, cheia de coisas do passado, essa pessoa ou ela é rancorosa, ou ela fica, né, ferida, magoada, ressentida ou nostálgica, porque o nosso passado tem coisas boas e tem coisas não tão boas. E às vezes nós nos prendemos muito, né? Fica aquela nostalgia, aqueles tempos que na verdade era bom. Só que aqueles tempos não existem mais. Aqueles tempos já não são mais. Eles não existem mais, acabaram, né? Por melhor que tenha sido algumas coisas no seu passado, acabou. Assim como também as coisas ruins. Por pior que tenha sido algumas coisas no teu passado, o teu passado acabou, o teu passado não existe mais. O que existe é o teu presente, é o teu agora. Amém, queridos? Porém, a verdade é essa, é que muitas pessoas estão tão atadas, tão presas ao seu passado. E aí Paulo está dizendo, uma coisa eu faço. Se você quer realmente abraçar o processo, sabe, de crescimento e desenvolvimento que Deus tem na tua vida, você tem que fazer as pazes com o teu passado. Você tem que fazer um acerto com o seu passado. E uma coisa que a gente tem que lembrar, o passado não existe mais. Nós vivemos o passado, nós acessamos o passado por meio da nossa mente, né? Mais especificamente por meio das nossas lembranças. Então, nós vivemos o nosso passado, acessamos, na verdade, o nosso passado por meio da nossa memória, né? E isso é algo que está na nossa mente. Porém, o passado ele não existe mais. O passado já não está mais aqui conosco. Então, o que acontece é que, se estamos vivendo o passado, nós saímos fora do eixo. Nós perdemos, né, o centro da nossa vida. E aí, muitas vezes, ficamos ressentidos, né, amargurados, deprimidos por conta disso. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Né? Precisamos fazer do nosso passado, essa é a mentalidade que nós temos que construir hoje, agora. Nós temos que fazer do nosso passado uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade, sabe, de desenvolvimento, de crescimento, tanto no que concerne as coisas ruins que aconteceram no nosso passado, como também as coisas boas que aconteceram. Amém? Elas não estão mais aí, elas não existem mais, nós estamos vivendo no agora, nós estamos vivendo no presente. Então, a nossa percepção do tempo se baseia justamente nisso, por isso que eu estou falando de tempos de refrigério. Nossa percepção do tempo se dá em passado, presente e futuro. Amém, queridos? Olha, meu amigo, apóstolo Nivaldo, um beijo no teu coração, apóstolo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, a percepção que nós temos aqui do tempo, né, se dá pelo passado, presente e futuro. E aí nós precisamos colocar essas coisas em equilíbrio, porque todos nós temos um passado e todos nós também almejamos um futuro, mas a nossa vida acontece no presente, a nossa vida acontece no agora. Eu gosto tanto desse estado, né, do tempo chamado presente, que é sinônimo de dádiva. Então a dádiva de Deus não está no nosso passado e nem mesmo no nosso futuro. O nosso passado não existe mais, o nosso futuro é uma possibilidade, mas o nosso agora é o presente que Deus deu para nós. Então, muitas pessoas não estão desfrutando desse presente em termos de tempo e em termos de dádiva, justamente porque ainda estão ligadas ao seu passado. Estão conectadas, presas, e eu diria até atadas, cativas no seu passado. Então, só tem uma forma de nós tratarmos com o passado, que Paulo está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, acabou, não existe mais, esqueço. O que Paulo está dizendo aqui é que há um desligamento,
que o passado não tem mais influência, não determina mais a sua vida. Claro que como uma referência de aprendizado, como eu falei, nós devemos a trabalhar com o nosso passado em termos de oportunidades de aprendizado. Então, puxa vida, se eu errei lá atrás, então que eu acerte agora, que eu faça o que tenha que ser feito. Se eu não fiz o que eu devia ter feito lá atrás, não adianta mais eu ficar lamentando, não adianta mais eu ficar reclamando, não adianta mais eu ficar brigando comigo mesmo. Acabou. Então, em Deus, se perdoe e comece a fazer o que você tem que fazer agora. Às vezes nós temos algumas perdas profundamente dolorosas, né? Eu tive uma experiência muito difícil e está no meu passado, perder a minha filha, perder o meu netinho, isso trouxe muitas dores à nossa vida, mas eu tive que resolver isso na minha vida. Então, de que maneira? Eu amava a minha filha, o netinho que estava ali sendo gestado no seu ventre, 8 meses, né? Não chegou nem ao nascimento. Então, se eu ficar pensando nessas coisas, se eu ficar, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que as coisas são assim? Então, eu não conseguiria viver o meu presente, eu não conseguiria viver plenamente o meu agora. E isso faria com que, de certa forma, eu perdesse o que Deus tem para mim. Então eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ter, vivido durante 20 e tantos anos ao lado da Gabriela, de ter sido pai dessa menina tão preciosa e de saber que ela era uma serva preciosa do Senhor e que ela trouxe tanta alegria para nós. Então podemos celebrar a Deus pela vida dela, mas eu não posso mais abraçá-la. Agora não, na eternidade eu vou fazer bastante isso, mas agora eu não posso mais abraçá-la, eu não posso mais chegar para ela e dizer: Gabriela, eu te amo. Mas eu posso dizer: eu te amo hoje para o meu filho, Azaf, para o meu netinho, Sassá, para minha esposa, para aqueles que estão comigo agora. Então, valorizar essas pessoas que você ama, se importar. Então, se você não tem mais oportunidade de fazer algumas coisas em relação a algumas situações da sua vida e de pessoas do seu passado, olhe para as pessoas que estão do teu lado hoje, olhe para as pessoas que Deus está dando a permissão de que hoje, no teu presente, no teu agora, elas sejam parte da tua vida e sejam pessoas preciosas, pessoas valiosas. Então você pode chegar para ela no dia de hoje e dizer: eu te amo, você é tão importante para mim. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer isso todos os dias para minha filha. Se eu soubesse que isso iria acontecer, certamente eu teria vivido, melhor os dias ao lado dela, eu teria desfrutado mais, eu teria, mas eu não estava consciente. A gente não está consciente da perda até que ela aconteça. Porém, uma vez que aconteceu, não há absolutamente mais nada que a gente possa fazer em relação a isso, a não ser aprender dessa situação. Aprender para que a gente seja uma pessoa melhor. Aprender para que nós sejamos cidadãos melhores, um pai melhor, um esposo melhor, uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor. Então, hoje em Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Uma coisa eu faço, tanto no que é bom, eu vou ser grato, amém? Eu vou ser agradecido, vou oferecer ao Senhor minhas ações de graças, mas pelas coisas que foram ruins, então, até pelas coisas que... situações de pessoas que acabaram me machucando, pessoas que, me feriram. Eu não posso mais ficar preso a isso. Então eu só tenho um jeito, eu tenho que perdoar as pessoas que me ofenderam, perdoar as pessoas que me machucaram. Isso está no meu passado, não tem mais poder sobre a minha vida agora. A minha vida agora está conectada à palavra de Deus. Então eu vou aprender dessas coisas, perdoando, esquecendo, desligando, e até no caso das coisas que eu errei. E hoje não adianta eu ficar lamentando, dizendo: Senhor, por que eu fiz isso? Se eu não tivesse feito. Eu fiz, acabou. E agora? Agora eu vou aprender para não fazer mais isso, né? Fazer as coisas certas. Então, nosso passado, nós temos que trazê-lo como um processo de aprendizado, mas não ficar vivendo no meu passado. Então, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, né? Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha que coisa interessante, porque Paulo está colocando aqui o futuro em perspectiva. Mas uma coisa que a gente também tem que entender,
que tanto em relação ao passado, como também em relação ao futuro, nós temos que saber lidar com essas duas coisas na nossa vida, porque senão isso pode estar nos roubando do nosso presente, nos roubando do nosso agora, no sentido de viver, sabe, de uma maneira mais significativa, mais plena, de viver uma vida mais realizada, porque às vezes a gente fica assim, colocando em relação ao futuro, no dia que eu conseguir isso, no dia que eu me formar, no dia que eu conseguir trabalhar nessa empresa, no dia que eu tiver esse aumento, no dia que eu comprar essa casa, no dia que eu tiver esse carro, então eu vou ser feliz, então eu vou estar contente, então, e sabe, e de repente essas coisas são tão fúteis, são tão passageiras, são tão temporais, e isso nos rouba, a gente fica naquela, sabe, expectativa de que quando alcançar, de quando aquele resultado vier, então eu vou viver. Não, você está vivendo hoje, você está vivendo agora, meu irmão, minha irmã. A tua vida está acontecendo hoje. Olha o presente, olha a dádiva de Deus, está aqui, no teu presente. Então Paulo está dizendo, sim, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, mas eu prossigo, e isso está no tempo presente. Amém? Eu prossigo. Então é o hoje, é o agora, porque o nosso futuro nós não sabemos o que vai ser. Sabe, o nosso futuro é uma possibilidade. Nós almejamos algumas coisas para o nosso futuro, amém, glória a Deus. Devemos planejar, sim, devemos planejar o nosso futuro, porém sabedores de que o nosso futuro não é uma realidade, o nosso futuro é uma possibilidade. Quantas coisas da nossa vida, gente, não sei se você concorda comigo nisso, quantas coisas na nossa vida nós projetamos, nós preparamos e não saiu da maneira como nós havíamos planejado, não saiu da maneira como nós havíamos esperado. Quantas coisas, não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas comigo já aconteceu várias vezes, de ter feito determinados planejamentos, sabe, de ter cuidado, de ter criado uma expectativa e de repente essas coisas simplesmente não aconteceram, e se aconteceram, não na medida que eu havia esperado. Às vezes a expectativa é superada, mas às vezes fica muito aquém da nossa expectativa. Por quê? Porque o futuro pertence a Deus, diz a palavra de Deus. Como Jesus fala, basta cada dia. Quer dizer, viva o seu dia, planeje o seu futuro e resolva o seu passado aí na sua mente. Desta forma você vai estar vivendo de uma maneira mais centrada, amém? Você não vai perder muito o eixo. Então quando a pessoa tem muito passado dentro do coração dela, da mente dela, ela se torna uma pessoa um tanto quanto frustrada, às vezes ressentida, às vezes amargurada. E aqueles que têm muito futuro dentro de si, na sua mente, no seu coração, vivem ansiosas, preocupadas, sabe, muitas vezes até estressadas, não conseguem focar e desfrutar no agora, das coisas que estão acontecendo nesse momento, e é justamente aí que Paulo está dizendo, eu vou sim avançar para aquelas que estão diante de mim, aquelas que são uma possibilidade em Deus, porém em última instância a palavra final vai vir de Deus. Se essas coisas vão acontecer ou não, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, nós estamos vivos agora, e com relação a esse agora, a esse tempo presente, a essa dádiva que Deus tem te dado no dia de hoje, o que você poderia fazer? Até mesmo com perspectivas no teu futuro, mas não esperando o futuro chegar, não esperando que as coisas aconteçam. Uma das coisas que eu tenho aprendido, talvez essa é uma questão da maturidade que a vida vai trazendo, sabe? Através também dos processos de aprendizado da palavra de Deus. Essa combinação de duas coisas me fez entender que eu não tenho que esperar os resultados para que eu possa de fato desfrutar. Eu posso desfrutar também dos processos. Amém? Guarda essa palavra aí no teu coração. Guarda essa palavra aí no teu coração. Desfrutar dos processos e não só dos resultados da sua vida. Então às vezes a gente adia a celebração, a alegria, a felicidade, sabe, com vistas ao resultado. Quando o resultado chegar, então eu de fato vou estar pleno, eu vou estar feliz, eu vou estar realizado. E às vezes não desfrutamos da jornada, não desfrutamos do processo. Uma coisa que eu tenho aprendido, se eu vou fazer uma viagem, sabe, eu não vou começar a desfrutar da viagem quando eu chegar no meu destino final. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de ir para Teutônia. Que cidade bonita! Estive lá com o apóstolo César Meneghetti, aquela igreja linda, aquele povo lindo de Deus, que faz um churrasco maravilhoso. Um beijo no coração dos nossos irmãos gaúchos,
desse pessoal lindo de Teutônia. Ainda ontem falei com o apóstolo César e digo uma coisa para vocês, queridos: que cidade bonita, que tempo gostoso, sabe? Que lugar maravilhoso, que presença de Deus linda. Eu desfrutei muito disso, mas mesmo durante o processo da viagem, né? Até o meu destino, eu pude desfrutar de cada momento, sabe? E não ficar só pensando em quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, vai acontecer, e como é que vai ser, e aonde que eu vou dormir, né? O que eu vou comer, né? Como serão essas pessoas. Então, claro, tudo isso vem ao nosso coração, mas às vezes a gente fica tão focado nas coisas que não são, né, que estão aí no nosso futuro, que são só uma possibilidade. Às vezes a gente imagina uma coisa, não sei se você já passou pela experiência, né, de você vai conhecer uma pessoa e de repente você nunca viu essa pessoa, nunca esteve com essa pessoa, e alguém chega para você e fala: não, fulano é assim, fulano é um cara bacana, pá, não sei o que, poxa, você vai se alegrar. E aí na nossa mente a gente já até faz a imagem da pessoa, a gente cria uma imagem sem conhecer aquela pessoa, só daquilo que a gente ouviu. E aí, quando você chega, você fala: nossa, como é diferente daquilo que eu imaginava, né? Como é diferente daquilo que eu pensava. Quase sempre é. Normalmente é diferente do que a gente pensou. Amém? Então, a vida é assim. Mas se eu ficar focado só no destino final, né? Só no resultado, eu não vou desfrutar do processo. E o resultado é uma possibilidade. Agora, o processo, eu estou nele, eu estou vivendo ele está acontecendo agora. Então, sabe, estarmos mais despertos, essa é a palavra. Estarmos mais conscientes, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Meu passado já foi, não é mais. Sou grato a Deus pelas coisas boas, e para aquelas coisas que não são boas, eu já me desliguei completamente delas. Então, Paulo resolve aqui o seu passado. Tem uma perspectiva, tem sim uma meta, tem um futuro de cada dia melhorar. Porém, ele sabe que isso não vai acontecer amanhã, isso está acontecendo agora. Agora você está sendo uma pessoa melhor. É agora que você tem que ser uma pessoa melhor. É agora que começa esse processo de prosseguir, sabe? Uma jornada de 1000 milhas, né? Ela começa com um simples passo, com um simples passo. E uma coisa que eu tenho no meu coração é essa palavra: não despreze o dia dos humildes começos. Às vezes é um pequeno passo, às vezes é uma pequena ação, às vezes é uma pequena decisão, que aos olhos de outras pessoas talvez, sabe, não seja tão interessante. Talvez até para você mesmo, você fala: mas isso não... Mas se permanecermos, se formos consistentes e sistemáticos, pequenos passos, uma após o outro, cada um da sua vez, então nós vamos chegar àquele alvo, nós vamos chegar àquele destino. E se não chegarmos, estaremos desfrutando, amém? Hoje, porque a vida acontece agora, amém, queridos? Glória a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu e nós nos alegramos. Deixa eu ver quantas pessoas tenho aqui comigo. Ok, reconectou. Vocês estão aí comigo? Deu uma falhazinha. Amém. Muito obrigado, queridos, pela participação. Espero que essa palavra tenha feito algum sentido para você, tenha agregado algum valor na sua vida no dia de hoje. E o meu desejo é que você viva e viva plenamente. Viva e viva intensamente, porque o teu agora é o teu presente de Deus. Amém? E a tua vida acontece no presente, não no passado e nem no futuro. Então, ocupe a tua mente com as coisas que se relacionam com o teu agora. Tenha o teu futuro em perspectiva. Seja agradecido pelas coisas boas e traga à tua memória, assim, aquilo que te dá esperança, aquilo que te revigoriza, aquilo que te energiza, aquilo que te fortalece em relação à palavra e à promessa que Deus tem liberado para a sua vida. Amém? Seja agradecido às coisas que estão acontecendo e já aconteceram na sua vida. Amém? E aquelas coisas que te feriram, te machucaram e que foram dolorosas, sabe?
perdoa e se perdoe em Deus, a si mesmo. Tome posse do perdão de Deus. Perdão é cura, perdão é salvação, perdão, sabe, é livramento, perdão é restauração, perdão é restituição. Perdão, queridos, é parte da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Domingo nós falávamos sobre isso. Ele declara, o Senhor fala, olha, através da sua palavra, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se nós pecarmos e confessarmos os nossos pecados, sabe o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Então Deus nos perdoa com base na sua justiça e na sua fidelidade. E Cristo é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria, nós não temos justiça nas nossas obras. A justiça nos foi imputada por meio das obras de Cristo Jesus. Então tome posse disso, sabe? Esqueça o teu passado e prossiga para o alvo, mas prossiga a partir de agora, de hoje. Não fique esperando o amanhã acontecer. O amanhã é uma possibilidade. Em Cristo, hoje, decida ser feliz. Em Cristo, hoje, decida ser uma pessoa realizada. Em Cristo, hoje, seja uma pessoa plena. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o coração e a mente dos teus filhos. Que esta paz, Senhor, possa proteger os pensamentos, a mente, de maneira que, Senhor, o inimigo com suas setas inflamadas não tem o poder, de maneira nenhuma, Senhor, de alcançar essa mente. Que haja, ó Deus, um escudo que proteja agora, um escudo de fé em volta desta mente, Deus, de maneira que, Senhor, só os pensamentos que são verdadeiros, que são honrosos, que são louváveis, que edificam, que constroem, que fortalecem, que condiz com aquilo que o Senhor tem preparado aos teus filhos, seja de fato que ocupe essa mente a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. O Senhor perdoa porque o Senhor é fiel. O Senhor limpa porque o Senhor é fiel. O Senhor purifica porque o Senhor é fiel. Nada pode nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Por isso nós somos gratos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelo ministério, pela igreja que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, por amigos, por irmãos, por pessoas tão preciosas que têm agregado tanto valor do teu reino na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo presente do agora. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor nesse dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, até sexta-feira, hoje à noite nós temos grupo de vida, momento de estudo da palavra, amém? Desde os nossos lares, cada família, cada casa conectada nos grupos de vida, para que juntos nós possamos avançar no conhecimento da palavra do Senhor, amém? Que Deus os abençoe, um beijo no coração de todos, um bom dia, graça e paz. E sexta-feira, às 10 da manhã, estamos aqui na nossa live, Tempos de Refrigério. Shalom, shalom.